O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora de Lourdes. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje ela é bastante enfática em tentar ajudar-nos a entender um processo que deve acontecer comigo, que deve acontecer com você. Podemos chamar esse processo até mesmo de a finalidade última da nossa vida. E a liturgia está tão preocupada que você entenda isso, que ela narra um mesmo episódio 2 vezes. Então, a leitura que você ouviu tirada de Isaías e a leitura que você ouviu tirada do Evangelho é quase como que uma repetição de um mesmo evento, onde só se mudam algumas personagens. Então, quer dizer que nós precisamos olhar com bastante atenção para esse evento, tentar entender as etapas desse processo. Nós vamos compreender bem qual é a conclusão do processo. Mas acredito que o mais importante é entender que, ao longo das etapas desse processo, nós temos o perigo de empacar o processo e impedir que a conclusão aconteça. Exatamente queimando uma etapa importantíssima do processo. Então vamos olhar, eu vou narrar os 2 eventos paralelos, um do lado do outro, para que a gente possa perceber que realmente está sendo narrado uma mesma experiência, para que a gente veja então onde estamos nesse processo. Que etapas já aconteceram comigo e que etapas talvez eu estou impedindo que aconteçam comigo, né? Vamos começar olhando para Isaías na primeira leitura. Nós temos então aí narrado por Isaías a sua vocação, né? O momento em que ele teve uma experiência extraordinária com Deus. Então, como que começa o processo? Começa com uma predisposição da pessoa. Isso acontece com Isaías. Então, quando que Isaías tem essa sua visão extraordinária? Então, é uma visão onde ele consegue ver o céu. Então, ele contempla o céu, contempla a Deus na sua majestade. Ele ouve pela primeira vez aquela oração que você faz toda santa missa que você vai. Daqui a pouco nós vamos rezar ela. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Essa oração que você reza não foi gente que inventou. Isaías ouviu ela nesta visão celeste, os próprios anjos cantando essa oração. Então Isaías tem uma experiência mística extraordinária de Deus. Mas agora aqui começa a compreensão do processo.
Não foi Isaías que procurou essa visão com meios humanos. Isaías não tomou um chá de cogumelo para ficar doidão e ficar vendo aí umas coisas exóticas, uns dinossauros subindo na parede. Então, Isaías não fez uma meditação zen, estava lá escutando umas músicas meio doidas e conseguiu ouvir umas coisas assim meio doidas. Então, Isaías estava em oração. Essa é a primeira predisposição que Deus exige de nós para que aconteça um processo. Então, Deus precisa olhar para nós e ver que em nós existe um desejo, existe um querer, existe uma vontade de estar com Ele. Então, a partir dessa predisposição, e agora que é muito importante entender essa etapa do processo, existe uma iniciativa de Deus. É Deus que vem ao encontro de Isaías. Não é Isaías que de alguma forma vai até Deus. Não é Isaías que pega um elevador e vai para o céu. Então Deus de certa forma o arrebata. Deus de certa forma o eleva. Deus visita aquele homem. Então essa etapa do processo começa com a nossa predisposição e a iniciativa do amor de Deus que vem ao nosso encontro. Isaías teve essa experiência. Simão também teve essa mesma experiência no Evangelho. Então, no Evangelho, nós temos Jesus, que está ali na praia de Genezaré, e ali ele encontra duas barcas, e Jesus escolhe a barca de Simão. Ele poderia ter entrado na barca, a outra provavelmente é de João e de Tiago, os filhos de Zebedeu, mas Jesus escolhe uma barca. Ali estava um homem com uma predisposição, Simão. Ali estava um homem com uma generosidade para acolher Jesus. Então Jesus sobe na barca de Simão e Simão não cria caso, Simão não cria problemas com Jesus. Então essa predisposição de Simão é idêntica à predisposição de Isaías. E da mesma forma que em Isaías Deus vem e faz com que Isaías tenha uma experiência extraordinária de contemplar o céu, Jesus também vai ao encontro de Simão, propõe para ele uma ação que é um pouco estranha. Vamos para águas mais profundas, vamos fazer uma pescaria agora. Ali naquele momento é bom entender que Pedro, que ainda não recebeu o nome de Pedro, ainda é só Simão, ele não olha para Jesus e vê em Jesus algo de extraordinário, algo de grandioso. Ele olha para Jesus e vê em Jesus aquilo que havia aos montes na época de Jesus, um rabi, um pregador. Então Simão olha para Jesus e chama Jesus de quê? Mestre. Ele diz, mestre, olha, a gente pescou a noite inteira, estamos aqui arrumando as redes, agora não é a hora do peixe, esse negócio não vai dar certo. Mas, em atenção à sua palavra, vou fazer o que o senhor está pedindo. Então Simão vai para águas mais profundas, joga a rede e ali acontece algo extraordinário. Aqui nós temos o extraordinário que se repete. Em Isaías, essa visão magnífica do céu. Em Simão, o mais extraordinário que pode acontecer com um pescador é ver a rede cheia de peixe. Então, ali acontece uma pescaria extraordinária que Simão nunca tinha visto acontecer na vida dele. Então, são duas barcas que são enchidas de peixe com uma lançada de rede num horário que não era para ter peixe. Então, aquele extraordinário mexeu com Simão. Assim como Isaías ficou mexido com o extraordinário daquela visão celeste. E agora aqui começa a etapa que nós podemos empacar no processo. Nós também podemos até ter uma predisposição para Deus. Deus é claro que vem ao meu encontro e vai ao seu encontro. É claro que Deus se revela maravilhoso e extraordinário na minha vida e na sua. Não tem ninguém aqui que não pode parar um pouquinho, 5 minutos, dar uma revisada na vida e encontrar 1, 2, 5, 10 episódios extraordinários de Deus na sua vida. Coisas assim que aconteceram que você fala, cara, aqui não foi eu. Cara, isso aqui não foi sorte. Cara, isso aqui, não, aconteceu alguma coisa aqui, diferente. Eu lembro que um dia eu estava lá no Mosteiro da Santa Cruz, a gente pega ali a BR-153 indo para Jaraguá, e aí tem uma entrada ali do lado esquerdo de quem está indo. E aí eu fui lá no mosteiro, resolvi algumas coisas e estava voltando. Na volta, na época eu ainda não tinha sofrido alguns acidentes de carro, então eu ainda era bastante imprudente, eu não andava desfilando como eu ando hoje, mas na época eu era meio desesperado.
Padre geralmente morre de velho ou de acidente de carro, gente. Então, é assim que funciona. E eu estava na estatística de morrer de acidente de carro, né? E vindo doido, desesperado. Era 2 pistas e tudo, mas ainda assim tinha um caminhão meio empacando ali. Aquele trem acabou que fica meio rebolando. Ele não sabe se ele vai para a direita ou para a esquerda. Eu ainda não dirigi um tanque de guerra, um Opala, né? Andava com esses carros de plástico. Eu não tive coragem de peitar o caminhão, né? Aí eu esperei. O cara vai, não vai. Ele resolveu não ir. Eu falei, agora eu posso passar. Aí eu fui, passei o cara e fui embora, fuleirado, desesperado, né? Aí eu lembro que eu ia entrar ali naquele trevo ali que dá acesso a Jaiara. E aí a hora que eu botei de lado ali, eu entrei ali para entrar no trevo, na minha frente tinha uma Belina clássica. Eu acho que era 82, verde claro, metálico, né? E aquela Belina estava a alguns metros da minha frente. E aí, de repente, a roda da Belina saiu. E veio quicando na minha direção. E eu desviei da roda da Belina, né? E falei, nossa, como eu sou ágil, né? Não. Foram os 3 segundos que aquele caminhão me empacou, que permitiram que entre eu e a Belina houvesse uma distância suficiente para que eu conseguisse me desviar da roda da Belina. Caso o caminhão não tivesse me empacado, aquela roda tinha atravessado o meu para-brisa e provavelmente eu estaria lá até agora esperando o SAMU. Então, não foi extraordinário aquilo da minha ação. Foi uma providência de Deus que, de alguma forma, Ele fez com que um milagre acontecesse e uma tragédia não acontecesse. Ficou tudo bem com a Belina. A Belina também é tanque de guerra. O cara só puxou de lado e ficou tranquilo. Só umas faísquinhas no chão, né? Mas ali eu vi o extraordinário. E quantos extraordinários você já viu na sua vida? Quantas graças Deus já atuou na sua vida que você falou, cara, realmente aqui foi Deus. Então, Isaías experimentou o extraordinário naquela visão celeste. Simão experimentou o extraordinário naquela pescaria milagrosa. Você com certeza experimentou a presença de Deus, o extraordinário de Deus na sua vida, não uma, mas várias vezes. Mas agora aqui vem a etapa do processo mais difícil. Diante do extraordinário que Isaías contemplou, diante do extraordinário que Simão contemplou, qual foi a atitude destes 2 homens? Eles reconheceram a distância que havia entre Deus e eles. Eles reconheceram a grandiosidade, a santidade de Deus e a pequenez, a mesquinhez, a mediocridade deles mesmos. Olha a fala de Isaías: ai de mim, sou um homem de lábios impuros e vi o Senhor. Eu estou ferrado, eu vou morrer, eu vou explodir, vai acontecer alguma coisa comigo. Qual é a fala de Simão? Senhor. Olha a mudança do vocativo, né? Simão não olha mais para Jesus como um rabi, como um mestre, um pregador. Ele já vê que tem algo de extraordinário nele. Ele se refere a ele como se refere a Deus. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Essa é a etapa do processo que, se não acontecer, nós nunca vamos chegar na conclusão do processo. E é difícil essa etapa acontecer para nós hoje, porque hoje nós vivemos uma época, um momento da nossa história da humanidade, onde nós temos uma autossuficiência tão grande, onde nós avançamos tanto, nós avançamos em décadas, aquilo que a humanidade não avançou em milênios. Então nós podemos hoje fazer tudo, nós podemos ir para qualquer lugar, nós podemos alcançar aí tudo que o nosso imaginário parece que consegue imaginar, a gente consegue fazer, a gente tem tudo, a gente está com tudo na palma da nossa mão, e a gente faz tanto, e a gente pode tanto, e a gente é tanto, que a gente não é capaz de olhar mais para Deus e se espantar. É como se olhássemos para Deus e pensássemos, legalzinho, é grande, né? Mas eu também sou. Ele é poderoso, né, Rama? Eu também sou. Então é como se nós imaginássemos, porque isso não é real, isso não é verdade, que nós diminuímos a distância entre nós e Deus, quase como que estando paralelos a esse mesmo Deus. E como é que a gente sabe que isso é verdade? Porque nós perdemos o temor de Deus, nós perdemos o respeito para com Deus, nós perdemos esse zelo, esse cuidado de estar na presença de Deus.
E como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso olhando para a maneira como nós nos portamos quando estamos dentro de uma igreja, quando nós estamos diante da presença de Deus. Porque para nós católicos, igreja não é só um local de reunião, não é só um ambiente que serve qualquer quatro paredes, um telhado para juntar a gente e louvar. Não, não é isso. Igreja para nós é casa de Deus. Igreja para nós tem sacrário. Igreja para nós tem Eucaristia. E Eucaristia para nós é Deus. Então, quando nós entramos numa igreja, nós sabemos que Deus está aqui. Não metaforicamente. Deus está em todo lugar. Não, não, não. Real, de forma substancial. Deus está aqui dentro. Deus estará aqui nesse altar daqui a alguns minutos. E hoje, infelizmente, nós nos comportamos com uma irreverência tamanha dentro da igreja que é assustadora. É assustadora. A gente olha para as pessoas, a maneira como as pessoas se vestem hoje para ir numa igreja. Meu Deus do céu. Antigamente a gente tinha a chamada domingueira, né? A gente tinha aquela roupa de missa, né? Aquela roupa de ir na missa, né? Então, não precisa ser rico, pode ser pobre, pode ser lascado, pode ser todo lascado. Mas o lascado tinha a melhor roupa para ele ir na missa, tinha a domingueira, né? Hoje a gente vai para uma missa quase que com os trajes de aproveitar e passar numa feira e comer um pastel e tomar um caldo de cana. Então, a gente se veste para ir numa missa de um jeito em que em muitas instituições públicas você jamais seria permitido entrar. As instituições do judiciário aqui no Brasil, por exemplo, não existe uma que você consegue entrar dentro dela com uma bermuda. Não existe. Não existe. Você vai ser barrado em todas. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você chegar lá com bermudão, não entra. Nas nossas igrejas, você nunca vai encontrar portaria, tá? Se Deus quiser. Você nunca vai encontrar gente ali, segurança, te barrando. Mas é desrespeitoso. Manda uma mensagem. Então, expor o corpo, a nudez, uns decotão medonho, umas fendas medonhas, uns trem medonho. Nossa, casamento, gente de Deus, que coisa medonha. Casamento, eu sento e fecho os olhos, fico esperando acabar e rezo para que sentar pelo menos no banco da frente não esteja com a fenda mostrando até as tetas. Porque é umas fendas que sobe assim e vem até aqui na metade do peito, né? Então, assim, é uns trem medonho. Então, assim, mas eu estou diante de Deus. Eu sei onde é que eu estou. Certo? A gente vê o desrespeito no porte, na conversa. A gente entra dentro da igreja, a gente entra gritando, dando berro dentro da igreja. Entra, conta um palavra, rapaz, ei, bom não? E aí, doido, quanto tempo? E aí, minha filha, tá bom? Dá um abraço aqui. Ei. Eu estou aqui no meio da missa, está no ato penitencial, o caboclo está gritando na porta, está entrando doido. Gente, há 10, 15 anos atrás, nunca viria uma pessoa entrando dentro de uma igreja de boné, nunca, de chapéu. Hoje, no meio da missa, eu tenho que falar para alguém, um ministro, alguém da acolhida, vai ali e fala para aquele caboclo ali que o sol aqui dentro está baixo, que não precisa daquele chapéu dele, não. Não precisa daquele boné, não. É desrespeitoso. É desrespeito. Não, mas eu estou careca. Não, paciência, meu filho. O importante é ter saúde. Certo? Então, não sei. Então, assim, entende o desrespeito? E a gente vai ensinando esse desrespeito para quem? Para as nossas crianças. As crianças, elas estão dentro de uma igreja, elas não sabem que eu tenho que estar dentro de uma igreja, eu não posso estar chupando um chiclete, eu não posso estar mascando um chiclete. Aí eu chego com as crianças de vocês na crisma, com 15 anos de idade. Eu tenho que falar para um menino de 15 anos de idade que ele não pode chupar chiclete dentro de uma missa. E ele ainda me pergunta com a cara de espanto assim, mas por quê, padre? É pecado chupar chiclete? Entende? Então assim, mas tudo isso é o quê? É uma perda de consciência gradativa, onde nós não sabemos mais quem é Deus. Onde nós não nos importamos mais com quem é Deus. O desprezo que a gente trata com uma Santa Missa, por exemplo, com o descaso de chegar a uma Santa Missa. Gente, eu aceito que uma pessoa se atrase para uma Santa Missa uma vez na vida, que é a primeira vez que ela vai naquela igreja, e ela não sabe onde é que é aquela igreja, e ela talvez é tão jurássica quanto eu e não usa GPS. Mas uma vez que você descobriu onde é que é aquela igreja, você sabe a logística daquela igreja, você sabe que talvez você não vai ter tanto espaço para estacionar naquela igreja, e a pessoa sistematicamente chegar atrasada todos os domingos, você está mandando uma mensagem. Você está mandando uma mensagem para ele.
Você está determinando qual é o grau de importância que ele ocupa na sua vida. Então, se nós não conseguirmos retomar esse temor por Deus, essa capacidade de falar, caraca, véio, Deus é Deus, eu não sou Deus, eu sou pequeno, eu sou pecador, eu sou criatura, eu preciso dele, ele não precisa de mim. Ele sem eu continua sendo ele, eu sem ele não sou nada. Então, se nós não recuperarmos isso, isso não é algo que vai acontecer naturalmente, é um esforço, vai exigir de mim. Eu vou ter que me sacrificar, eu vou ter que rezar mais, eu vou ter que buscar ser católico com mais convicção, eu vou ter que mudar os meus comportamentos, eu vou ter que ir me readaptando a esse estilo de vida, para que eu então, me colocando diante dele, eu possa me ver com verdade. Diante de Deus não dá para a gente pintar a cara, colocar um filtro, fazer uma maquiagem, não dá. Você pode enganar as pessoas com o seu Instagram, colocando lá umas fotos bonitas, umas fotos bem legais, uns momento legal, umas coisas assim, que o povo olha para a sua vida e fala, nossa, como essa pessoa é feliz, né? Tá, o Instagram pode mentir, tá, uma rede social pode enganar as pessoas, mas a Deus nós não enganamos. Deus não vai checar nosso perfil no Instagram, não. Nossa, não, do seu, nem tem. Não, Deus não vai ficar vendo a qualidade das nossas fotos, não. Deus olha o nosso coração, Deus olha o nosso interior. E uma vez que ele viu em Isaías essa consciência, sou um homem de lábios impuros, ai de mim. Uma vez que Jesus viu isso em Simão, afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Uma vez que Deus reconhece essa consciência em um homem e uma mulher, qual é a atitude dele? A iniciativa é dele de nos transformar, não é nossa mais. É Deus que manda um serafim pegar uma brasa e colocar nos lábios de Isaías e dizer para ele, fica tranquilo, os seus pecados estão perdoados. É de Jesus a iniciativa de pegar Simão e dizer, eu não vou me afastar de você. Eu vim porque eu quis. Eu vou te transformar. Eu vou fazer de você pescador de homens. Gente, é fantástico imaginar isso. Quando Deus chamou Isaías, Deus sabia quem era Isaías. Deus sabia dos pecados de Isaías. Quando Jesus entrou na barca de Simão, ele sabia quem era Simão. Ele conhecia o coração daquele homem. Ele não entrou enganado. Ele não entrou porque ele olhou os perfis ali e achou, não, esse perfil desse cara aqui é legal, eu vou entrar no dele. Não, não. Ele sabia quem era Simão. E ele escolheu subir naquela barca. Não porque Simão era o melhor, não porque Isaías era o melhor, mas porque ele queria fazê-lo melhor. Ele queria transformá-lo. Ele queria elevá-lo à sua melhor versão. Ele queria fazer dele pescador de homens. Ele queria fazer de Isaías profeta. Ele quer fazer de mim, de você, santos. Mas para que isso aconteça, a etapa do processo que empacamos, o reconhecimento. Reconhecer que nós não somos tudo o que achamos que somos. Reconhecer que nós somos necessitados de Deus. Isso não vai sair por palavras apenas. Isso vai sair por uma postura. Isso vai sair por um comportamento. Isso vai sair por uma forma de ser. E uma vez que nós nos colocarmos assim diante de Deus, amados irmãos e irmãs, aí nós vamos começar a ver a conclusão do processo. Que eu disse que esse processo pode ser entendido como a meta da nossa vida, né? E a conclusão é essa, é uma transformação. Em Isaías pareceu que foi um negócio assim muito automático, né? A brasa tocou e purificou. Em Simão a coisa é mais evidente. Jesus deixa bem claro que é um processo que está acontecendo. Eu vou fazer de você. Então tem um futuro aí nessa história, né? Eu vou fazer de você um pescador de homens. E a gente viu ao longo do evangelho inteiro, vamos acompanhar ao longo do ano, como que essa transformação de Simão foi sendo gradativa, né? É bonito que na história de Simão, Jesus dá um nome para ele que é muito evidente em significado. O nome Simão, na etimologia judaica, ele tem a ver com uma coisa um pouco flexível, uma coisa um pouco disforme, uma coisa um pouco molenga. E Jesus dá um nome para ele que é totalmente contraditório com aquilo que o nome dele diz. Jesus o chama de quê? Pedra. Então ele pega um pamonha e chama de pedra. Mas ao longo do evangelho, o processo é tão evidente porque vai ter momentos no evangelho em que mesmo depois de Jesus ter dado o nome de pedra para ele, Jesus o chama de Simão. Tem momentos em que ele age com a maturidade que Jesus espera dele,
Jesus chama ele de Pedro. Mas tem momentos em que ele pisa na bola, como por exemplo, depois daquela negação, Jesus encontra ele ao redor de uma fogueira e diz a ele: Simão, tu me amas mais do que a estes? Então é um processo que não é pontual, ele é gradativo. Às vezes a gente volta para trás, às vezes a gente avança, às vezes a gente empaca, mas o que não pode acontecer é nós desistirmos do processo. Onde primeiro Deus encontra em nós disposição. Então reza. Então faz a sua parte, então se comporta dentro de uma igreja, então lembra onde é que você está, lembra quem que está aqui presente, lembra quem é Deus, e ali você vai estar revelando numa predisposição a possibilidade de Ele agir de forma extraordinária e você ver com mais clareza a sua pequenez, com mais clareza a sua mediocridade. Mas não é uma pequenez que vai afastar você de Deus e vai afastar Deus de você, mas vai fazer com que você se aproxime ainda mais. Foi Ele que quis, foi Ele que escolheu, foi Ele que veio ao nosso encontro. E agora então Ele pode fazer uma transformação, para que assim nós deixemos de ser os medíocres pecadores que somos e passemos a ser aquilo que Ele espera de nós. Filhos amados, que se comportam como filhos amados, que respeitam a Deus. Nós temos que ter temor por Deus, não é medo de Deus. O medo é aquela experiência que você tem diante de algo que você sabe que é maior do que você e você não quer assumir as consequências do que aquele algo pode fazer com você. Então, quando você está andando aí, não sei, pelas ruas do centro da cidade e você se esbarra aí com um brutamontes de 2,15 metros, o braço dele é da grossura do seu quadríceps, e você olha para ele assim um pouco irritado porque esbarram em você e você vê que o cara é um armário, você não vai ser ignorante, bater e peitar ele e falar: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você não é para onde você anda não? Você vai olhar para ele: desculpa, eu estar na frente do senhor enquanto o senhor caminhava. Então isso não é respeito e temor, isso é lei de Newton, massa maior, massa menor, um esmaga a outra, pronto. Então você é medroso, isso é medo. Então diante de Deus a gente não olha para um cara grande e fica com medo, a gente tem temor. Temor tem a ver com amor. Temor é você olhar para alguém que você ama e você não quer ferir essa pessoa amada. Você não quer entristecer essa pessoa amada. Temor é aquilo que você sente quando você era criança, adolescente, você fez uma presepada muito grande em casa e você decepcionou tanto seu pai, decepcionou tanto a sua mãe, que eles não tiveram nem, talvez, ânimo para te dar um cacete, te dar uma surra. Foi aquela decepção tão grande que seu pai e sua mãe olhou para você assim, só balançou a cabeça e te deu as costas. E você preferia a surra do que aquele olhar de tristeza. Então, temor é aquilo. É aquele mal-estar por ter entristecido alguém que eu amo. Então é isso que nós devemos ter por Deus. É isso que nós perdemos. É isso que nós precisamos recuperar. Então por isso comece a exercitar isso. Quando você entrar dentro de uma igreja, lembra que algum dia na sua vida alguém te explicou que caso você não tenha tendinopatia patelar, que você não tenha ausência de uma das pernas, você não tenha uma artrose muito acentuada, você não tenha bico de papagaio ou 15 hérnias de disco, genuflexão é colocar um joelho no chão e depois se levantar. É bem diferente de aquele movimento um pouco esdrúxulo que as galinhas fazem no terreiro, que é uma ciscadinha. Então, isso não é genuflexão, isso é ciscar. Então, para de ciscar na porta da igreja. O tapete que a gente colocou ali já está cheio de buraco, de tanta gente ciscar nele. Então, você não faz ciscada na porta da igreja, você faz genuflexão. Mas com as exceções que eu disse, tá? Tendinopatia patelar, artrose, bico de papagaio, hernia de disco. Aí você faz uma reverência bonita, Baixa um pouquinho. Lembra que você está entrando num lugar onde Deus está presente, Você se senta, você reza. Você vê o Santíssimo exposto, a gente está com o Santíssimo exposto no início das missas, a gente entra assim, igual se estivesse entrando numa feira. Então, assim, não, de maneira nenhuma, Então, vamos recuperar esse temor por Deus, para que assim nós possamos dar continuidade nesse processo e possamos nós também sermos transformados por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.